Olá, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Hoje vamos refletir sobre o tema provação, tendo por base um texto do irmão espiritual Emmanuel na obra O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Provação. Qual será a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Assim diz o irmão espiritual Emmanuel. Então, a provação está relacionada ao ensino, a que possamos provar algo que já aprendemos. E a expiação está relacionada a resgate de débitos pretéritos. A lei da prova e da expiação será inflexível? Não. Mesmo os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, às vezes não comutam ou não trocam ou não substituem as penas em benefício dos delinquentes, como os sursis, ou seja, a pena alternativa e a compulsória. A inflexibilidade e a natureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode, então, dispensar a lei em benefício do homem, quando, em sua existência, já demonstre certas expressões do amor. O amor que cobre uma multidão de pecados. Então, os erros são compensados pelo amor, o desejo do bem, o trabalho no bem, e os cuidados para com o nosso próximo, e o respeito para com eles. Sobretudo, esse sentimento de bem-querer. Quando isso acontece dentro de nós, estamos nos transformando, e a justiça divina sabe disso. E então, como se verifica, às vezes, uma certa queda no espírito ou uma certa queda na nossa existência? Aqueles desvios. Diz o irmão espiritual que, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, diz ele, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando assim os débitos divinos no patrimônio universal. Então, uma vez adquirido certo grau de consciência, nós temos que retornar com tarefa, com bom trabalho. Mas ele está dizendo que são raros aqueles que cumprem os seus deveres na medida das suas possibilidades. E nesse caso, deixar de fazer o bem, também é adquirir débitos, pelo imobilismo. Diz ele que, colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Caindo então pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição e pelo egoísmo. Quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio da sua existência. Então, toda vez que agimos
de forma orgulhosa, não dando o braço a torcer nas situações, nos julgando os melhores, vaidosos, certos de que somos sabedores de tudo, ou pela ambição de querermos tudo para nós e pelo egoísmo, né, de que só pensarmos em nós mesmos, sem ver o todo, sem ver a condição daquele que está ao nosso lado, fechando os olhos para os sofrimentos dos nossos irmãos. Nesse caso, se somos capazes de perceber tudo isso e não agimos, estamos sim adquirindo débitos que precisamos, por meio do trabalho, das provações ou mesmo das expiações, resgatar esse equilíbrio. E até que percebamos a importância da lei do amor. Mas será que a queda do espírito ocorre somente na Terra? Só aqui na Terra que nós temos esses fracassos que por vezes cometemos no nosso processo reencarnatório? O irmão Emmanuel vai nos dizer que a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito, e não na carne, que se apodrece, né, quando da desencarnação. Então, a Terra não é uma situação diferente dos outros planos. Cada mundo tem as suas peculiaridades. E o nosso, as peculiaridades deles, é para abrigarmos espíritos que estão mais ou menos no mesmo processo semelhante de evolução, onde podemos acertar e por vezes errar. Mas é importante que a gente procure acertar, pois quando erramos e prejudicamos o próximo e a nós mesmos no nosso processo evolutivo, né, precisamos passar pelas provações, então, individuais e coletivas. E a provação coletiva é aquela que se verifica na situação em que há a convocação dos espíritos encarnados participantes, né, do mesmo débito, em referências a vivências passadas, por vezes carregadas de delitos ainda obscuros. Então, o mecanismo da justiça divina e a lei das compensações possibilita, né, as oportunidades desses espíritos serem convocados para passarem, né, pelas essas situações coletivas, muitas vezes dolorosas. E nessas circunstâncias, né, em que esses irmãos são reunidos e passam por vezes por situações de morte coletiva ou de sofrimentos físicos ou mesmo psicológicos, para que assim possam evoluir coletiva e individualmente, né? Então, irmãos, é importante que a gente tenha fé na vida, fé em Deus, fé nas oportunidades que o Criador nos concede. Não nos entregando a descrenças, ao ateísmo, que pode prejudicar o nosso processo. E ao falar em ateísmo, o irmão espiritual diz que, no fundo, ninguém é absolutamente incrédulo ou ateu, pois a crença em Deus, a crença na divindade e na sobrevivência da alma é algo que trazemos inato em nós, no âmago do nosso ser. E essa ideia superior pairá acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança da alma.
Então, que a gente possa, de fato, compreender o sentido da vida, aceitar as provações que a vida nos possibilita, também passar pelas nossas provações com fé, com esperança, com resignação e com trabalho no bem, né? Evitando repetir erros do passado, como o suicídio, por exemplo, como o homicídio, e atitudes que prejudicam a nós mesmos e ao nosso próximo, procurando elevar as nossas almas pela vigilância constante, crentes na fé, né, na providência divina e na promessa de Deus, aproveitando todas as oportunidades que Ele nos concede neste mundo, para o nosso progresso e o progresso dos nossos irmãos. Mas para isso, então, precisamos ser fortes, resistentes, orar a Deus pedindo força, perseverança e fortaleza para passar, sim, por todos os processos de provação e também os processos de expiação. Pois só assim iremos fortalecer a nossa alma e nos tornarmos dignos de sermos chamados filhos de Deus, né? E de alçar as esferas mais superiores, mais elevadas no nosso processo de evolução espiritual. Que tenhamos todo um bom dia, um dia de paz, um dia de esperança, de fé e de trabalho no bem. Buscando, sim, a saúde, a paz, também a harmonia nas nossas relações, fazendo aos outros o que gostaria que eles a nós fizessem, segundo nos ensina Jesus, nos elevando moral e espiritualmente, e conquistando o direito de podermos viver neste mundo, né, de regeneração, quando ele de fato se instalar aqui no nosso orbe terreno. Que Deus abençoe a todos nós e Jesus ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Um bom dia a todos. Que assim seja.